Boa tarde, gente. Nós estamos continuando, então, o capítulo 3, Educação para o Alto Amor. E a gente vai começar lá naquele comentário no final do primeiro parágrafo da próxima página. Lá, o bem-estar do homem. Vamos lá, no bem-estar do homem. O bem-estar do homem, no seu mais amplo sentido, se tornará o centro das cogitações da ciência, da religião, de todas as organizações humanas. Bom, gente, a Organização Mundial de Saúde relata que a saúde é um completo bem-estar físico, mental e social. Olha só, isso é muito profundo e foi muito feliz a OMS falar isso. Porque as pessoas têm ainda a ideia de que o indivíduo não tem doença porque ele está saudável. Não, em absoluto. A pessoa pode ter, a princípio, um corpo até invejável, mas ela está no meio de grande escassez. Isso é doença. Ela está num meio justamente de risco social, isso é doença. Nós já falamos que o ambiente e genética é que fazem justamente quem nós somos. Então, realmente, a ausência de doença não quer dizer saúde. Então, quando todas as religiões, né, todas as instituições voltam para a saúde do homem, a nossa saúde, é porque ela tem que ser mais ampla, não só no aspecto físico, mental, mas também no aspecto social. E lembra que uma coisa para vocês importante, existe uma frase na medicina alemã que diz que todo mundo tem saúde até ser examinado. Todo mundo tem saúde até ser examinado. Então, todos nós temos aquela, ou X ou Y, de função, qualquer área que seja. Então, para atingir essa saúde que a OMS quer, realmente ainda nós não conseguimos plenamente, porque nós sempre vamos encontrar isso. Mas o objetivo é estar muito próximo disso. E ela continua aqui. Perante esse desafio social, sejamos honestos acerca do quanto ainda temos para elaborar para erguer a comunidade espírita ao patamar da escola capacitadora de virtudes em favor das conquistas interiores. Aqui, gente, a gente pode trocar a palavra comunidade espírita, de fato, é um capítulo voltado para o alerta da comunidade espírita, mas pode ser para qualquer movimento religioso, qualquer um. Porque o objetivo aqui é além justamente de catequese. É isso que ela quer dizer. Que os objetivos da religião não é catequese, é justamente aproximar do conceito da OMS. É trazer justamente um conceito não só de saúde física e mental, mas social para nós. Que a questão social envolve uma questão espiritual. Nós já vimos e falamos aqui, já compartilhei com vocês, que a religião está estabelecida em estudos, ela dá ou contribui para dar para a pessoa mais significado de vida. Claro, a pessoa religiosa suicida, como outras pessoas que não são religiosas têm uma vida talvez psíquica melhor, mas isso não faz parte da estatística. A estatística, de um modo geral, é realmente as pessoas que terem realmente uma religião, que vivem essa fé de forma bem experimentada, têm maior qualidade de vida. Isso são os trabalhos epidemiológicos, tá? Para quem quiser pesquisar aí no PubMed da vida e etc. Então, a gente vê justamente isso. Então, a gente pode trocar a palavra aqui, comunidade espírita, justamente por qualquer corrente religiosa. Então, o objetivo da religião, gente, veja só, não é só catequese, não é só uma doutrinação, não é só justamente puxar a farinha para o seu lado. Como é bonito uma pessoa, independente da sua religião, gente, quando ela vivencia a sua fé de forma tranquila, que tem uma experiência interna muito satisfatória. Então, independente do rótulo religioso, ele faz o homem de bem que o Espiritismo fala, é muito bonito nisso. E ela fala escola capacitadora de virtudes. Bom, gente, o cérebro nosso, ele já tem kits para a gente desenvolver algumas virtudes, tá? Alguns mais, outros menos. É questão de plasticidade e desenvolvimento de hábito. Por exemplo, todos nós temos a capacidade de desenvolver o que nós chamamos da caridade, do comportamento altruísta. O comportamento altruísta, fazer o bem para outras pessoas, ela estimula uma área do cérebro chamada sistema de recompensa, e que levanta dopamina, serotonina, e depois o cérebro quer repetir aquilo, porque teve significado, teve valor. Então, a sensação que muitos de vocês, muitos têm, quando ajuda alguém espontaneamente, estimula, assula o sistema de recompensa. É o mesmo sistema de recompensa quando você vê um docinho depois do almoço, e você quer comer aquele doce. É igualzinho isso.
você quer repetir aquilo. Algumas pessoas têm mais dificuldade de estimular essa área, outras mais facilmente. Mas quanto mais espontâneo é o altruísmo, mais fácil você assula esse sistema de recompensa, que está no animal, está no seu cachorrinho, também no seu gatinho. E interessante também que nós temos uma área no cérebro chamado uma área do cérebro mais profunda, que é chamado córtex da ínsula, tem esse nome, que ele tem justamente a empatia, a nossa capacidade de reconhecer as emoções dos outros. Alguns têm isso mais desenvolvido, outros teriam menos desenvolvido. É a nossa capacidade de ler o que o outro está sentindo e colocar-se na pele do outro. Podemos desenvolver isso no nosso dia a dia. É a chamada capacidade de empatia, comunicação empática. Então, muitas dessas virtudes que ela chama aqui, né? Escola de virtudes, nós já temos no cérebro, que independente de religião ou não, todos nós temos a capacidade de desenvolvê-las ou colocá-la em nível máximo, tá? Através de uma coisa que é desenvolvimento de hábito. Vocês sabem quanto tempo pode demorar para se implantar um hábito? O que vocês acham? A gente tinha conversado sobre isso, né? Porque eu falei que na internet a gente vê muito mude de hábito, ou cria um novo hábito em 21 dias, né? E você tinha até comentado que isso depende muito de pessoa para pessoa e como que o cérebro vai entender isso, né? Alguém quer falar mais? Então, gente, essas virtudes, empatia, a caridade, nós estamos falando de virtudes, tá? Todas elas são passíveis de colocação de hábitos, alguns mais fáceis, outros menos fáceis, mas, de fato, gente, isso é um princípio básico que eu falar das neurociências, que é feijão com arroz das neurociências. Se alguém bater o pé no chão, falar que o hábito se desenvolve 21 dias, 3 semanas, um dia, um século, está mentindo. Isso não existe. Não existe essa matemática. Por quê? Para se desenvolver um hábito, existem variáveis que são muito grandes, que vai depender de pessoa. Como, por exemplo, a vontade de fato que aquela pessoa tem de desenvolver aquele hábito, o tempo dedicado, a constância. Outra, a complexidade ou simplicidade daquele hábito. E uma outra mais importante, nós já falamos aqui, motivo para agir. Se aquele hábito vai trazer justamente significado, valor, recompensa. E já foi feito vários trabalhos sobre isso. Imagine pessoas que estão desenvolvendo um hábito, pesquisa científica, estou dando um exemplo aqui. Olha, você vai desenvolver o hábito X, depois de alguns dias você vai ganhar R$ 50. E eu pego um outro grupo, depois de desenvolver esse hábito, vocês vão ganhar R$ 500. Quem provavelmente vai desenvolver o hábito mais rápido, né? Então, de R$ 500, porque o valor é muito alto. Estou dando apenas um exemplo material. As coisas não são tão simples assim, aqui fora. Então, não guardem isso. Muita gente vai ver nas redes sociais, na internet, 21 dias, não existe nada disso. Existem hábitos, gente, que desenvolvem com 1, 2, 3 dias. Como existem hábitos que desenvolvem meses. E segundo alguns pesquisadores, existem hábitos que são tão complexos que podem nunca se desenvolver naquela pessoa, embora isso seja discutido por muitos os neurocientistas. Porque existe uma coisa chamada plasticidade cerebral. Gente. Nosso cérebro não é um tijolo e ele é plástico até o nosso suspiro de vida. Então, nós podemos desenvolver coisas ruins ou qualidades até o nosso suspiro de vida. Quando nós temos justamente essa dedicação. A gente entende, o cérebro entende que a recompensa, o valor, o significado está claro. Né? Então, não adianta a gente realmente querer desenvolver o hábito. Hábito é quando a coisa já se tornou automático, viu, gente? Você faz sem pensar. É aquela pessoa que estende a mão, te cumprimenta, que te ajuda sem ficar raciocinando. É rápido. É o desenvolvimento de compaixão, que te coloca na pele do outro. Então, nós estamos falando de virtude, né? Então, estou falando de algumas pessoas que já têm esse hábito muito intrínseco. Existem questões ambientais, educacionais, sociais, em que a pessoa já cresce nesse meio, né, gente? Então, estamos falando de pessoas ditas assim, normais, tá? Não estamos falando de pessoas autistas, outras disfunções mentais. Então, a pessoa tem essa facilidade e todos nós temos a capacidade de desenvolver qualquer hábito, viu, gente? Qualquer hábito, somente em questão de virtudes. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis por questões pessoais, emocionais, até de crenças limitantes, as primeiras criações, crenças que os nossos pais colocaram na nossa cabeça, isso é muito difícil para muitos de nós. Mas todos nós temos essa capacidade, viu? E lembrar, gente, que virtude não é uma coisa fácil de desenvolver. O que é muito fácil para você não é para mim. Por isso, o hábito ele é bastante látigo. Existem muitas variáveis para isso. E continua ela. Quanto se encontra investidos da responsabilidade de dirigir e cooperar com os agrupamentos do espiritismo,
Priorizem como compromisso essencial de suas vinhas o ato corajoso de trabalhar pela formação de ambientes educativos, motivadores da confiança espontânea e do comprometimento pelo coração. Vamos ver, olha o que ela fala no final. Mais uma vez, ela não está falando só do espiritismo. Pode estar falando de qualquer núcleo religioso, de qualquer corrente filosófica, religiosa. Ela quer transformar aquilo não um ambiente de catequese, de pregação, mas um ambiente educativo que vise a saúde psíquica, emocional, social da pessoa. Isso é importante. E aí, motivadores de confiança espontânea e do comprometimento pelo coração, isto é, ela fala algo aqui que para nós espíritos, mas é para todos. Devemos ir para o nosso núcleo religioso, não por uma obrigação, não para bater ponto, não para comprar o céu, mas por comprometimento pelo coração. O que ela dizer por comprometimento pelo coração? É uma forma poética, tá, gente? Vamos traduzir isso para neurociências. Lembra que eu falei com vocês? O que valida nossas experiências é a emoção. É muito difícil você depois... Aquilo perde depois o sentido, fica muito mecânico, e você passa a arrastar aquilo para uma crença que você vai ganhar o céu. Lembra da história do Anselmo anterior? Não sei se vocês acompanharam. Ele tinha justamente um significado, mas era para o outro lado. Então, ele esqueceu de validar as experiências dele nesse momento. Então, o que valida nossas experiências é a emoção. Por isso que eu digo, assim, eu sou espírita, tá, gente? Há muito tempo. Então, existe uma piadinha no movimento espírita que a gente diz, ninguém vem no centro espírita para ganhar bônus horas, por favor. Bônus horas é uma moeda que o André Luiz fala que lá no plano espiritual eles têm isso, né? Então, a gente não tem que ficar pensando em bônus horas. Estou aqui porque eu sinto prazer de vir no centro, no núcleo espírita, seja um mediúnico, seja fazer uma palestra, seja trabalhar com a família carente. Quer dizer, valida aquilo. Aquilo é benéfico, você sente bem. Recompensa o sistema de recompensa, né? Dá o estímulo ao sistema de recompensa. Então, ela diz isso aqui, comprometimento pelo coração. Você não vai se comprometer pelo medo, ninguém está te coagindo para isso, como muitas lideranças religiosas faziam e fazem. Isso ocorre em qualquer núcleo espírita, não estou falando de qualquer religião que eu digo. A gente muitas vezes é envolvido pelo medo, pela chantagem. Eu sou espírita, tá? Eu vou falar um argumento que é dos espíritas. Olha, se você não vir no centro, você vai continuar sendo obsediado, meu filho. Você tem que vir aqui todo dia. Ou minha filha, você tem que vir. Então, são jargões, e isso ocorre em outras correntes religiosas, que faz pelo medo, pela chantagem, para que a pessoa frequente aquilo por algum motivo, para outros ganhos do núcleo religioso. Mas o que faz justamente essa ligação, conexão, é justamente a nossa parte emocional. Por isso, gente, eu já falei várias vezes, do ponto de vista neurocientífico, tá? Esse caminho da espiritualidade, ele é muito individual, tá? Mesmo a pessoa pertencendo a uma mesma religião, ela tem essa conexão com Deus muito pessoal. É um momento, é uma palavra, é uma lembrança que você tem que te conecta com a espiritualidade. Faz seu cérebro fazer aquela conexão com o divino. Isso é muito pessoal, tá? Bom, ela continua aqui. Trabalhar pela felicidade do homem deve ser o objetivo maior das agremiações doutrinárias, espírita ou não, né? Orientadas pela mensagem do amor do Evangelho. Olha a frase fantástica, eu gosto dela. Os modelos e conceitos inspirados nos princípios espíritas que não se adequarem à condição de instrumentos facilitadores para a alegria e a liberdade haverão de ser repensados. Olha, gente, é que a gente fala muito. Não é porque o líder religioso publicou aquele livro X, B ou C, ou porque aquele líder religioso falou aquilo, C ou B, mas se aquilo ele não promove a felicidade, a saúde, a paz, o desenvolvimento emocional da criatura, deve ser repensado. Mas foi o fulano que falou. Se não está coerente com bom senso, com felicidade, com saúde, vai ter que ser repensado. Então, gente, a gente passa a ter um valor maior para aquilo que promove a saúde, que promove a sua paz, que promove o seu encontro consigo mesmo, que promove a sua autonomia. Quando nós temos uma mensagem espírita, uma mensagem de outra religião, seja lá qual for, que ela não está coerente com esse conceito que a OMS dá, ela vai ter que ser revalidada, sem qualquer coisa. Então, nós temos que rever muitos conceitos e culturas, frases, chavões, que nós mesmos elaboramos no movimento espírita e em outras religiões, que passamos a fazer isso, no sentido justamente de que, porque fulano falou. Mais uma vez, a questão de choca ou se
ela contraria os princípios de saúde mental, psíquica e de felicidade. Vai ter que ser revalorizado. Lembrando, gente, que a palavra aqui, trabalhar pela felicidade do homem. Já falei para vocês que felicidade não é um estado, né? Felicidade não é um estado. Não tem como isso. Nós temos momentos de felicidade. Nós temos momentos de paz, mas outros momentos não teremos. Teremos justamente um nível adequado das emoções. Isso é importante, sem oscilações extremas. Porque a felicidade lá em cima, 24 horas ninguém consegue. Se consegue é porque está disfuncional e vice-versa. Uma pessoa triste 24 horas também terá uma disfuncionalidade. Eu já falei para vocês, existe um neurocientista psicólogo que fala que o conceito de felicidade, ele não é prático. Porque realmente uma coisa que te faz muito feliz não faz para mim. E ele fala que realmente trocar a palavra felicidade por saúde mental, ele fala isso, sabe? Pela estabilidade emocional. Evitar tantos altos e baixos na nossa vida. Por isso, a busca das coisas mais simples. Oi, fala, por favor. E aí a gente pega, né, de novo a questão do Anselmo lá atrás, né? E que ele tem ele ganhou algumas, enfim, alguns préstimos aí, né? Porque, enfim, ele antes estava numa posição, então, assim, ele ainda tentou na encarnação fazer o trabalho e tudo, mas a movimentação dele ele passava pela vida porque ele já focava lá na frente, e eu não sei se era muito pela questão do medo também, né? Que quando eu chegar e desencarnar, eu não quero ter nada, eu só quero descansar e pronto, né? E isso não é uma motivação para ele fazer as coisas, mas ainda assim não foi um facilitador para ele, porque ele não conseguiu uma alegria e uma liberdade nas coisas que ele fazia. Aquilo que eu falei para você, gente, recompensa não é apenas o prazer, é também se livrar de um problema. Isso é comprovado nos animais de laboratório, desde rato e macaco, né? Que faziam de tudo, por exemplo, para não tomar um choque numa pata. E o ser humano também é assim, gente. Motivo para agir, para se escapar de uma dor, de um problema. Ele tinha essa motivação, né? Só que ele estava colocando tudo em outro local, um local subjetivo, um local realmente que ele não poderia usufruir no momento, que ele nem sabia de fato o que ia acontecer. Então ele investiu tudo naquilo, tudo. E esqueceu da própria vida, esqueceu do próprio dia. Que o nosso cérebro precisa do dia a dia. Chega um momento que ele começa a se perder. O nosso cérebro, gente, lembre disso, quando realmente, tanto que o Anselmo ele começou a se perder depois, não sei se falei, ele começou a se perder depois, por quê? Nós não temos como enganar no sistema automático que recompensa o nosso cérebro, não temos que enganar para ele muito tempo. Então, veja bem, por isso que é aquilo, quando o cérebro é uma máquina de procurar significado, gente. Quando ele não encontra, ele encontra sintoma. Então, realmente, vai procurar significado o tempo todo. E o Anselmo, em determinado momento, não estava achando mais significado, ele realmente se perdeu. Porque o cérebro quer agora, ele quer agora. Você pode fazer um concurso agora para, tudo bem, pegar o diploma daqui a 6 anos, 5 anos, mas você está focado naquilo, você sabe que vai chegar aquilo. Quando a coisa fica, a recompensa, o valor não é muito claro, o cérebro não vai mais. Guarda isso que eu estou falando, eu já falei isso várias vezes para vocês, do ponto de vista neurocientífico. Quando o significado não está claro, o valor não está claro, você vai. Mas chega um ponto que você começa a se perder. Aquilo passa a se desnaturar. Isso a gente no emprego, relacionamento afetivo, numa empresa, num trabalho, no estudo, frequentando uma religião, preparando um prato, seja lá o que for. Porque a recompensa passa a ser clara. Existem técnicas até para isso, que os coaches utilizam muito essas descobertas da neurociência. Como eu já falei aqui para vocês, eu disse que aprender inglês faz bem para a minha profissão. Isso é muito vago. Mas você fala, vou estudar inglês porque eu vou conversar com os fornecedores estrangeiros e eu vou subir na minha empresa. Opa, o céu já começou a ver significado, eu vou ganhar mais por isso. Estou dando um exemplo. Eu vou perder peso porque diz que é bom para minha saúde. Não, eu vou perder peso porque eu quero caber naquele vestido para ficar bonito para meu marido ou quero ficar bonito para minha esposa. Estou dando apenas um exemplo, gente. Cada um encontra o seu significado. Então, quando o significado é muito generalizado, está muito vago, o cérebro vai meia boca. É isso o importante. Então, é isso que o Anselmo chegou. Chegou um momento que estava muito longe, estava muito subjetivo, ele começou a se perder. É por isso que explica o fanatismo religioso, tá? O fanatismo religioso é para a pessoa legitimar o que ela está pregando, que ela sabe que está muito longe. Porque se ela parar para pensar, ela se perde. Então, por isso muitas pessoas chegam ao extremo do fanatismo
do fundamentalismo religioso, porque não dá tempo de fazer o cérebro pensar, ao ponto que a pessoa comete atrocidades por isso. Ela perde o próprio controle, né? Passa a ser um comportamento disfuncional, tá, gente? É quando a pessoa, ela é quase como ela estivesse adormecendo o córtex pré-frontal, e o fanatismo religioso. Bem, mas se ela continua, não podemos ignorar fatores de ordem educacional e social que estimulam vivências íntimas da criatura em sua caminhada de aprendizado. As últimas duas gerações que sofreram de modo mais acentuado os processos históricos e coletivos da repressão atingem a meia-idade na atualidade. Renasceram ao longo das décadas de 50 e 60 e se encontram em plena fase da vida produtiva, sofridas pelas consequências psicológicas marcantes de desamor. Essa aqui é uma tese dela. Ela está falando que uma grande geração, talvez dos nossos pais, nós pegamos muito isso, de uma grande repressão, né? E aí realmente passamos a não mais se identificar conosco mesmo. E aí vem justamente a baixa estima. Por a gente ter uma repressão, a gente perde o significado de quem nós somos, porque eu não posso expressar, eu não posso falar, eu não posso dizer para meu pai enfrentar meu avô, não, eu quero fazer isso. Embora a geração nossa fez isso, mas era uma dificuldade muito grande. Então, a repressão é uma tese dela. E, de fato, muitas pessoas que passaram por processo de repressão política, ideológica, elas tiveram realmente, ponto de estudos em neurociências sociais, descobriram que essas pessoas tinham grande dificuldade de reconhecer a sua identidade, a identidade da sua cultura, da sua família, por causa da repressão. E elas se sentiam justamente... aquela repressão chegava a fazer as pessoas duvidarem de que elas eram, dos seus valores, das suas qualidades. Nós aqui, talvez muitos de nós, trazemos isso incutidos no nosso comportamento emocional. A repressão que sofremos, às vezes, dos nossos pais, de uma cultura e etc., a gente chega a duvidar do nosso valor, do nosso amor. Então, é a tese dela, realmente, desse baixo auto-amor, veria dessa cultura de repressão, que muitas pessoas viveram isso na forma extrema, seja na escravidão, seja para perseguição de uma ideologia, ou perseguição dos judeus na Alemanha, etc. Tem vários exemplos sociais disso, em que as pessoas tiveram muita dificuldade de recuperar a autoestima, o autocuidado, né? Então, ela está falando muito sobre isso. E ela continua mais adiante. Outro fator mais grave ainda são as crenças alicerçadas em sucessivas vidas reencarnatórias, que constituem sólida argamassa psicológica e emocional, agindo e reagindo continuamente contra os anseios de crescimento íntimo. O complexo de inferioridade é a condição kármica criada pelo homem em seu próprio desvalor. Olha, gente, claro que eu falei... O ponto de vista espírita relata que as nossas vidas passadas estariam no nosso inconsciente, nas nossas regiões, na memória mais profunda, que de fato nós não temos acesso com o nosso consciente, não temos. Como não temos acesso à lembrança das nossas vidas em tenridade. Ninguém que lembra quando tinha 2 anos. Há pessoas que dizem que lembram uma situação extremamente excepcional, né? A nossa memória começa a partir dos 4, 5 anos, das lembranças. Então, parece que isso é uma tese do espiritismo, das pesquisas espíritas, tá, gente? De que as nossas vidas passadas, todas elas estariam nas regiões mais profundas do corpo espiritual, que corresponde à área do inconsciente, que a gente não consegue ter, por vontade, lembranças a esse conteúdo. Mas, segundo os espíritos, ele chega ao nosso consciente na forma de medos, angústias, de tendências, de fobias inexplicáveis, que nós sabemos que a genética, a neurociências, condições sociais é capaz de explicar muitas questões reencarnatórias. Mas estou aqui falando com vocês o que o Espiritismo fala conosco, que nós temos muitas vezes uma regressão de memória inconsciente em muitos momentos da nossa vida, por causa desses gostos, medos, coisas que fazemos no nosso dia a dia. Então, gente, a questão dessa reencarnação é que muitas pessoas sofrem essa regressão de memória inconsciente devido a essas tendências que nós somos. O Espírito Emmanuel fala assim, olha, você quer saber quem você foi em outras vidas? Faça uma avaliação sincera de quem você é hoje, das suas tendências, gostos, né? Dá para esbarrar mais ou menos, tá, gente? Isso é uma cultura, isso é um conhecimento que o Espírito passa para nós. Mas veja bem que interessante que ela passa aqui no final. O complexo de inferioridade é a condição kármica criada pelo homem em seu próprio desfavor. Não é apenas uma condição kármica, não.
Esse complexo de inferioridade, ele é criado pela nossa própria sociedade hoje, pelo alto nível de expectativa. Hoje eu lembro que certa vez conversando com um amigo nosso, antes o importante era ter um carro. Hoje você não quer ter um carro, você quer ter um carro. Antes era importante ter um celular, hoje é importante ter o 18, 20S, sei lá o que é. Porque existe uma pressão muito grande e nós sentimos inferiormente, economicamente, intelectualmente, emocionalmente. Porque a expectativa está muito alta para você ter esse padrão de felicidade que é completamente inatingível, né? Tanto que existe um modelo de homem, um modelo de mulher que não existe, porque é muito alto o nível de expectativa. Então, realmente, nós vivemos esse complexo de inferioridade, todo eu e vocês experimentamos isso pela pressão social, mídia e cultural. Não é somente uma questão kármica, é uma questão da nossa própria vivência social. E que nós temos sempre que pensar, sempre vai haver um homem ou uma mulher mais bonita, sempre vai haver um homem ou uma mulher mais inteligente, sempre vai haver alguém com a casa mais bonita. Então, a crença de comparação ela é desastrosa, tá? É uma crença que generaliza, que você está sempre se comparando em todas as áreas. Então, a comparação, de um modo geral, é desastrosa, porque as variáveis são enormes, são caminhos diferentes. Então, realmente, essa questão da comparação, ela é muito doentia nesse sentido. Alguém falou alguma coisa? A Luísa. Eu tenho uma questão sobre isso, assim, que a comparação, ela realmente é muito prejudicial, principalmente nesse sistema social que a gente está inserido, né? Que aí você olha para o lado e aquela coisa de a grama do vizinho, ela é sempre mais verde do que a nossa. E aí, principalmente agora com as mídias sociais, que as pessoas colocam só o que é interessante, ninguém vai colocar coisas ruins, em teoria, né, assim, sobre a própria vida e tudo. E aí você tá lá trabalhando e vê que o fulano tá lá numa viagem pela Europa, né, nas Bahamas, enfim. E aí você te dá aqueles gatilhos, né, porque você acaba se comparando. Mas eu fico pensando se talvez em alguma situação a comparação ela é totalmente nociva para a gente, para o nosso cérebro, ou se talvez em algumas situações ela possa ser benéfica. Quando, por exemplo, a gente tira, sei lá, alguma lição, que a gente olha para uma situação e repensa. Que no caso eu acho que a gente usa de forma muito errada, né? O nosso cérebro usa de forma muito errada. Na maioria das vezes, é realmente um sentido de sobrevivência mesmo, tá? Tanto que a inveja, acredito que isso aqui é um sentimento que realmente que a gente tende buscar no outro para a nossa sobrevivência, os primeiros homens da pré-história. Mas o sentimento de comparação leva a dois caminhos. É a admiração, que não produz desconforto, ou a inveja, que produz desconforto. Então, é por isso que esbarra nisso. Então, a melhor saída para a comparação ainda é a admiração. É a técnica que muitos coaches, psicólogos utilizam, né? É você aplaudir aquela pessoa. É um exercício. Para que você aplauda, eu também posso. Esse é o exercício da comparação mais saudável que até agora a gente possa encontrar do ponto de vista prático. Para a gente cair na admiração. Eu também posso. Eu também sou merecedor, né? E vamos que vamos. Porque nós sabemos que a inveja ela vai para um outro sentido. A gente acaba sentindo depois, eu já expliquei isso para vocês, isso para a área do cérebro, que sente prazer quando o objeto invejado se dá mal. Ou quando a pessoa que a gente inveja se dá mal. Isso é trabalho científico que eu estou falando para vocês. Ativa o sistema de recompensa nosso. Então, a comparação é uma coisa desagradável e o caminho geralmente não é legal. Pelo menos do ponto de vista neurocientífico, que vai trazer muitas coisas. Porque esse sentimento de inferioridade nossa, gente, ele vai levar a um complexo de inferioridade. Esse complexo de inferioridade, gente, bem estudado pela psicologia, mas ele vai muito mais além do que isso, ele leva a um comportamento de compensação. Um comportamento de compensação do complexo de inferioridade é quando eu quero provar aquilo que eu não sou, e eu passo justamente ao egoísmo, ou ao comportamento ególatra, ou eu passo a ser agressivo, ou eu passo a ser muito crítico. Como eu disse para vocês, todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Se eu começar a falar muito bem de mim aqui para vocês, opa, tá esquisito o Carlos. O Carlos está escondendo alguma coisa, alguma inferioridade dele. Pode ter certeza, gente. Tá falando demais, muito bem, e falando coisas que eu não sou.
Muitos vão dizer, o Carlos não é isso, por que ele está falando isso? Eu estou realmente querendo compensar. Então, essa trajetória nossa, não só de outras vidas como essa, a gente está sempre tendo esse comportamento de compensação em alguma área da nossa vida. Que é natural até certo ponto, mas ela pode ser atropelador. Então, gente, ela está falando de auto-amor aqui. Como eu já falei, auto-amor é autocuidado, é autoaceitação. Oi, pode falar. Ângela, só um pouquinho, me ajuda no tempo? Ajudo. Por favor. Falta muito ainda. Obrigado. Falta 20 minutos. Essa compensação, eu queria que você explicasse para a gente o seguinte: não existem pessoas perfeitas, não existem pessoas extremamente equilibradas e, vamos dizer assim, de uma forma, diga assim, eu não tenho sentimento de inferioridade, eu não tenho baixa estima, eu não tenho isso. Não existe esse ser. Na verdade, o que a gente está fazendo é um caminho de retorno ao equilíbrio, tentando nos manter com a saúde mental em dia. Mas, na verdade, a gente está sempre sendo bombardeado por tudo isso, e em algum momento da vida, ou em todos os momentos da vida, né? A gente está sempre assim, puxa vida, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço. Por mais que a gente compreenda o que tem que ser feito, isso é uma coisa que está assim, é como se a gente estivesse numa atmosfera que exala o tempo todo esse tipo de sentimentos em nós, ou sentimentos ou motivações que faz com que, pelo menos durante o dia, nós vamos ter essa variação de humor, né? Agora eu estou me sentindo caída, agora eu estou me sentindo melhor, agora eu estou com uma inveja, agora eu estou com ciúme, agora eu estou com a baixa estima, com a autoestima baixa, agora eu estou assim. Eu acho que é isso, eu acho que não existe esse ser extremamente perfeito, nem eu, nem você, nem ninguém. O que você acha? Totalmente, Ângela. Nós somos seres humanos. O ser humano, ele é assim, do ponto de vista cerebral. Com todos os mecanismos que seu gatinho tem. E é assim que vai ser. Não tem como. Essa é a condição. O ser humano é o oposto do perfeito. Então, por isso que a gente deve saber. Faça-se ser humano, não perfeito. Perfeição não existe. Perfeição é uma doença, tá, gente? Perfeccionismo é uma doença mesmo. Você querer ser perfeito em alguma coisa, você pode atingir um nível de excelência, mas perfeição não existe. A perfeição é obsessiva. É doença mesmo. E a pessoa fica travada. A perfeição é uma das causas de procrastinação, tá, Ângela? A pessoa, não vou fazer isso porque eu quero mais perfeito, porque ela está querendo sempre validação dos outros. Então, guarde isso. Perfeição é uma das causas de procrastinação, porque está sempre procurando validação, a pessoa está sempre adiando aquilo. Não, o que vão falar de mim? O que vão fazer? Aí não vou sair hoje, não vou na festa, porque esse vestido não está legal, não vou fazer esse trabalho. Então, o perfeccionismo, ele não existe. Então, a pessoa nunca atinge aquilo. Olha que sofrimento, gente. Olha que sofrimento. E, às vezes, chega um nível de obsessão, Ângela, que a pessoa está fazendo um trabalho maravilhoso, está todo mundo encantado, ela não acredita na opinião dos outros. Olha que martírio. O pessoal está aplaudindo, ela vai... Tem até cantores, até Hollywood, uma cantora dos Estados Unidos, gosto muito de ouvir ela, a Carly Simon, na década de 80. Ela é uma excelente cantora, mas ela tinha essa obsessão de querer fazer mais e não queria ir para o palco porque achava que não estava bom. Então, justamente essa perfeição não existe. Então, a gente está na nossa cabeça, a perfeição só existe no mundo das ideias, mas não existe no mundo prático, porque aqui nós somos seres humanos. Nem a natureza é perfeita, como a gente diz, tá, gente? É linda, mas ela tem os seus erros, suas doenças, suas disfunções. As plantas nascem, às vezes, com defeitos, os animais nascem. Então, o que eu quero dizer, gente, é que essa perfeição está em outro mundo. Não é ainda o nosso de seres humanos. Estamos em processo de criação, de formação. Eu gosto muito de uma frase que um grande coach falava. Ele falava que quem nasce pronto é sapato, caderno, caneta, um automóvel. Nós não nascemos prontos. Nós estamos num processo contínuo de autotrabalho. E essa perfeição, ela é filho da mãe, desculpa a expressão, viu? Porque a religião aí tem um efeito colateral em cima de nós, tá, Ângela? Todos nós que viemos de uma cultura muito católica, ou protestante, ou mesmo espírita, tem esse caldo da perfeição do homem ético, moral, ela não existe. Está querendo produzir arcanjos, está querendo produzir homens éticos, moralmente, que não existem na perfeição, que nós estamos querendo criar. Olha só, isso é realmente comportamento de compensação.
né? O bacana disso também é que você não precisa se comparar, né? Enquanto essas pessoas estão querendo corpos perfeitos, a gente vê aí pessoas modificando o corpo, fazendo, né, coisas absurdas para atingir uma perfeição ilusória, nós, meros mortais, a gente não precisa se comparar, porque nós estamos todos no mesmo barco, em busca de um equilíbrio, não tem como. Assim como as frutas nascem diferentes, né? Nasce banana, nasce laranja, nasce tomate, nós todos nascemos também diferentes em textura, em cor, em tamanho, em inteligência. Então, isso tudo é bacana da gente compreender. Nós temos que compreender isso. Não é porque eu sou mais falante, a outra é mais quietinha, eu sou tão quietinha. Não, você é assim, é bacana ser assim. Né? Eu sou assim, eu sou assado. Então, a gente tem que entender que cada um tem a sua preciosidade. Não é ficar parado no meio do caminho e lamentar o que é, mas seguir dentro das possibilidades sempre para frente. Eu acho bacana a gente, com esse estudo até, né, a gente se conscientizar disso e compreender essas facetas de ser humano sempre em busca de um crescimento, de um equilíbrio. É isso que eu queria comentar. É isso mesmo, Ângela. Esse mecanismo compensatório nos leva à busca de competitividade, de aplauso. Eu não estou falando só em ambiente social, isso é ambiente familiar, tá, gente? Acontece isso, viu? A gente está sempre querendo a validação das outras pessoas, seja dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos cônjuges, por que estamos fazendo. Então, realmente, você acaba afastando da sua autenticidade, muitas vezes, por causa disso. E as neurociências falam sobre comportamento. Uma forma de parar, de tentar realmente sentir essa inferioridade e parar da comparação é desenvolver novas habilidades. Não justamente para competir, não para receber a validação do outro, mas para você sentir que está evoluindo com você mesmo. Se tem uma pessoa que você quer competir, é com você mesmo. Hoje eu sou melhor do que ontem, como diz Paulo de Tarso. Então, desenvolver novas habilidades. Tanto que existe eu até gravei um vídeo para as redes sociais agora, que muitos pacientes perguntam, doutor, não tem uma pílula mágica para melhorar a memória? Não tem nenhum suplemento para evitar o Alzheimer ou para melhorar a minha memória? Infelizmente, a palavra não. Não existe, mas existe desenvolvimento de habilidades para melhorar a memória e evitar o aparecimento do Alzheimer. Que um deles, justamente, é desafiar a memória, desafiar o cérebro. Isso é batata, isso é comprovado neurocientificamente, que é o chamado superidosos. Estão sempre desafiando a mente, com leituras diferentes, aprendendo novas línguas, aprendendo um novo crochê, um bordado, uma música, um novo prato. Então, você sai do modus padrão, você desafia você. Porque é muitas vezes difícil desafiar o cérebro. O cérebro não gosta de ser mudado. Eu falei isso, o cérebro gosta daquilo. O dia a dia, ele quer economizar energia. Então, quebrar a energia dele, mudar o modus padrão, é gastar energia. Então, a gente sempre tem que fazer esse exercício, que é uma forma de adquirir novas habilidades, melhora a sua autoestima, melhora o seu desenvolvimento cognitivo, melhora o raciocínio, melhora a plasticidade cerebral. Então, nós não podemos ficar no feijão com arroz. Então, as pessoas, o que elas querem? Tomar uma pílula e continuar em casa assistindo a novela das 8. E nem fazer atividade física não faz, né? São 4 padrões básicos. Noite de sono importante, rotina, qualidade do sono, outra atividade física, alimentação equilibrada, desafiar a memória ou desafiar o cérebro com novos conhecimentos. Então, desenvolver habilidades é uma das formas da gente tentar, não só tentar fazer esse comportamento de compensação, mas tentar eliminar esse complexo de inferioridade. Dizer que também posso. Começar por metas simples e realistas, tá, gente? Não quero fazer uma coisa num passo só, porque a frustração é muito grande. Então, você tem um objetivo, fazer aquilo em etapas. Isso é validado cientificamente. Sempre tendo metas objetivas e realistas. Eu não posso querer conhecer física quântica em um ano, mas será que eu posso, pelo menos, conhecer um capítulo em uma semana? E comemorar toda vez que você consegue dar um novo passo. Isso é uma forma de compensar o seu cérebro. Você recompensa o sistema de recompensa toda vez que você comemora mesmo. Comemora. Pô, esse menino está doido, ele está comemorando o quê? Partida de futebol? Não, eu consegui estudar um capítulo de 1000 capítulos que eu tenho que estudar. Eu consegui. Isso é uma forma de alimentar o cérebro para que ele prossiga. Isso é uma técnica muito utilizada até pelos coaches da vida aí, com base em neurociência.
Você sempre comemorar as etapas que você consegue. O hábito é feito assim, tá, gente? E você vai degrau a degrau. Ângela, me ajuda aí no tempo, hein? Continua. Nada, porém, é capaz de bloquear ou diminuir o fluxo de sentimentos naturais e divinos que emanam da alma com apelos de bondade, serenidade e elevação. Ela entra aqui numa área bem poética, mas vamos estudar o que ela está querendo dizer. Nem a formação educacional rígida ou os velhos condicionamentos são suficientes para tolerar a escolha do homem por novos aprendizados. Olha só, aqui ela está querendo dizer, mais uma vez, a nossa capacidade de desenvolver hábitos, tá, gente? Não existe realmente uma pessoa que diga, eu não sou capaz de fazer isso. O nosso cérebro tem essa plasticidade. Depende, principalmente, do motivo para agir. E ela termina aqui falando do parágrafo. O self emite incessantemente. Self é o eu, é o espírito, se queiram, tá? Ou a alma, como vocês quiserem. Nós sabemos que para o espiritismo você não tem um espírito, você é um espírito, tá? Eu sou um espírito, tá bom, gente? O self emite incessantemente energias sublimadas a despeito dos fatores sociais e reencarnatórios que agrilhoam a mente aos cadinhos regenerativos do conflito e da dor. Bom, ela está falando de uma coisa bem poética, que nós temos o nosso self, talvez, com a divindade dentro de nós pulsando. O Espiritismo fala que Deus nos marcou com o DNA dele, e que o DNA dele estaria pulsando dentro de nós constantemente, dando avisos, nos chamando para aproximar dele. Isso é uma linguagem poética, tá, gente? A gente vê em outras religiões cristãs. É muito bonito, é muito lindo isso. Eu acredito plenamente nisso. Mas nós temos uma coisa bem prática aqui, que nós já falamos sobre isso, que é a capacidade da rede modo padrão. Lembra que eu falei isso? Quando nós estamos vagueando a mente, quando nós não estamos concentrados em algo, o cérebro é capaz de ativar várias áreas em que você consegue justamente detectar ou resolver problemas ou se inspirar em algo. A gente, do ponto de vista neurocientífico, a gente diz que o Deus está em todo o cérebro, né? É uma forma da gente tentar traduzir o que ele está dizendo, a rede modo padrão, como a prece, a meditação, o mindfulness, ou simplesmente você na janela ou dando uma volta na natureza. Você não está focado em nada específico, ou dando banho no seu cachorro, lavando a louça. Você está divagando a mente. Quando você faz isso, você ativa o chamado modo de rede padrão. Ativa várias redes cerebrais. E parece que o seu raciocínio começa a ficar claro sem você perceber. Por isso que muitas descobertas ou soluções de problemas surgem nesses momentos. Eu acho que é uma forma da divindade estar ali falando conosco. Eu estou tentando traduzir do ponto de vista neurocientífico, que ela diz aqui de forma muito poética, que a divindade estaria dando esses sinais para resolver nossos problemas. Nós espíritas, nós sabemos que nós temos a influenciação espiritual, assim como nós temos nossos inimigos espirituais nos influenciando negativamente, nossos espíritos amigos também nos vêm, muitas vezes, nos socorrer como inspirações de momento, em momentos de aflição, momentos de escolha, principalmente quando nós temos o hábito da prece ou do bom pensamento, porque não basta apenas a gente esperar a ajuda deles. Os espíritos dizem que nós precisamos estar numa condição psíquica para ser auxiliado. Eles realmente fazem de tudo, mas quando a pessoa não está naquele estado, eles ficam difíceis de aproximar, para que haja uma comunicação, uma conjunção mental. É uma explicação que André Luiz e outros livros das obras espíritas dizem. Por isso, o importante da prece, do recolhimento, sentir o nosso mentor espiritual, para facilitar esse clique. Imagina um momento de desespero, a gente quer a ajuda deles, e não vem, e mais desesperado você vem, porque não tem esse hábito do recolhimento, da reflexão, da interiorização, de ativar o modo, rede modo padrão, desculpa. É uma forma da gente comunicar com os nossos mentores. Dê um nome para ele, o que você quiser. É o seu amigo espiritual. E faça justamente o conceito que você quiser dele. É o seu guia, é o seu santo, é o seu Deus, mas eu estou sentindo ele. É o caminho da espiritualidade. É o que tem significado para você, tá, gente? Para uns é um preto velho, para uns é a descida do Divino Espírito Santo, para um é o Bezerra de Menezes, para outro é Nossa Senhora de Nazaré. Cada um vai dar o nome que tem mais significado para você. É que instala, que faz o clique na sua cabeça. A fé ocorre dessa forma. Se não tem significado, não tem fé, não tem crença. Cada um dá o seu significado. Por isso que o caminho da espiritualidade é muito individual.
O que desperta, que emociona você para a espiritualidade não me emociona. Para mim, eu posso escutar, às vezes, uma música simples e me reativar a minha memória, minha conexão. Para outros, é necessário um tempo, ou estar orando, ou em transe mediúnico para muitos. Então, isso varia muito. Terminando aqui, Paulo, o apóstolo de Tarso, asseverou: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Contra os objetivos da vida profunda, temos forças vivas em nós mesmos, como efeitos de nossos desatinos nas experiências pretéritas. Mais uma vez, ele chama a questão de como as nossas vidas anteriores, no nosso inconsciente, influencia no nosso dia a dia. Podemos discutir isso depois. Mas, inicialmente, segundo o Espiritismo, é um fato que não só a genética, o ambiente poderia explicar. Nós teríamos esse terceiro elemento, que é a nossa bagagem espiritual, que o Espiritismo fala, que pode ser positiva ou ruim. Considerando essa manifestação celeste do ser profundo, compete-nos talhar condições favoráveis para o aprendizado da mensagem da alma, aprender a ouvir nossos sentimentos verdadeiros, os reclames do espírito que somos nós mesmos. Ora, gente, ouvir os sentimentos é isso, é uma técnica validada cientificamente. É um hábito que nós devemos ter, geralmente, nomear nossos sentimentos, nossas emoções. Isso realmente não resolve o problema, mas nos ajuda a silenciar uma região profunda do nosso cérebro chamada amígdala. Ela dispara de forma muito forte. E quando você consegue nomear os seus sentimentos, e até as emoções, mágoa, medo, rancor, isso ajuda a reduzir o impacto, a energia emocional que você está tendo, clareando muitas vezes o que você está sentindo. Eu estou com medo, estou com inveja, estou com raiva, estou realmente com rancor, estou com mágoa, e tentar assumir isso, porque o auto-amor, uma base dele é a autoaceitação. Então, a melhor forma é ser honesto com você mesmo. E uma das formas técnicas de diminuir o impacto dessas emoções negativas, sentimentos negativos, é ser justamente nomear eles, dar nome a eles. E muitas vezes... Pode falar. Não, eu estou dizendo que já está na hora, e sobre nomear os sentimentos, não achar que nós somos piores ou melhores que ninguém por nomear esse sentimento. Eu estou com inveja. Eu sou a última pessoa do mundo. Não, né? É ilustrativo, né? Porque às vezes a pessoa passa num verniz a vida inteira, né? Não, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme, eu não tenho raiva, eu não tenho rancor, eu não tenho nada. E, na verdade, está se encapando, está com uma capa de uma suposta perfeição. Então, você... Né? A gente diz, mas eu sou espírita e sinto um ciúme. Eu sou uma péssima espírita. Eu sou católica, mas não senti raiva daquela pessoa. Eu sou um péssimo católico. Então, a gente tem que reconhecer isso mesmo, não é para ficar contando para ninguém, mas nomear. A partir do momento que eu comecei a nomear esses sentimentos em mim, eu também já me sinto melhor. Né, dizendo que, pensando assim, eu não sou a última bolacha do pacote de biscoito, né? Estou igual a todos, buscando um caminho, né? Fulano, né? Não, fulano sente também. Então, essas são as minhas últimas palavras e o tempo também já se esgotou. Nós já só um pouquinho realmente falando que as emoções sempre foram execradas, sempre as pessoas acharam como ponto negativo. Como eu disse, as emoções são adaptativas, faz parte da nossa sobrevivência. E os sentimentos também, tá? Então, jamais vamos ter que negar e não conseguiremos negar por muito tempo. Porque quando a gente nega um sentimento, uma emoção aqui agora, depois de muito tempo ele vai aparecer em outra forma. Então, vamos orar, meus amigos? Vamos pedir ao Mestre Jesus, aos Espíritos que estão aqui, adentrando o nosso quarto, a nossa casa, o ambiente que nós estamos, derramando os fluidos balsamizantes sobre nós, sobre os nossos familiares, sobre nossas águas, nossos alimentos. E os amigos vêm fazendo a limpeza de toda a nossa psicosfera. Queremos pedir pelos nossos amigos e familiares, Senhor, principalmente aqueles que estão doentes, necessitados do teu amparo. Mestre Jesus, nos abençoe nesse trabalho, nesse bate-papo, nessa troca de ideias, para que possamos cada vez mais nos tornarmos um pouco melhor. Que assim seja, se assim será.